Você quer entender sobre o uso de EPIs? E ainda sobre contrato de experiência, direito à insalubridade? Aqui no canal do Boca, a doutora Jéssica Mongeló responde para você, trabalhador e trabalhadora, a partir de agora. Sou motorista. A empresa que fornece os EPIs fica isenta de pagar insalubridade? Quer saber o pelotense, o Vitor, doutora? Então, bom dia, Vitor. A insalubridade, ela tem previsão no artigo 189 da CLT, e são consideradas as atividades insalubres ou operações insalubres aquelas que venham a expor o empregado a agentes nocivos à saúde. Quando o empregador ele fornece os EPIs necessários, ele pode ou eliminar por completo esse agente nocivo, ou pode apenas neutralizar. Isso vai depender de cada caso. Se eliminar por completo, o empregador não precisa mais pagar a insalubridade. Por outro lado, se apenas neutralizar ou diminuir, aí ele segue com a obrigação de pagar, sim, esse adicional de insalubridade. A atividade de motorista, via de regra, ela não é considerada uma atividade insalubre. Mas, por exemplo, se o motorista for um motorista de caminhão de coleta de lixo urbano, a jurisprudência entende que, nestes casos, se demonstrado que havia o contato com o lixo, mesmo sendo motorista, aí sim é devido ao adicional de insalubridade. Trabalho num supermercado, sou do setor de perecíveis, mas o gerente da loja me obriga a trocar de setor. Tipo, ir para a cozinha, lavar a louça ou tentar me obrigar a ir fazer pacote na frente do caixa. Sou obrigado a ir? Quer saber? O Mário, doutora? Sim. Então, Mário, bom dia. Via de regra, sim. Por quê? Porque faz parte do poder diretivo do empregador. O que isso quer dizer? É o poder que a empresa tem de conduzir as atividades dos empregados. Claro que existe um limite para isso, né? Por exemplo, o acúmulo de funções ele vai se caracterizar quando o trabalhador ele passar a realizar atividades mais complexas, atividades de maior responsabilidade do que para aquela para a qual ele foi contratado. Aí, nestas situações, sim, existe o acúmulo de funções e isso pode ser reconhecido depois na Justiça do Trabalho. Mas, quando a gente está falando de uma atividade que daqui a pouco ela é nivelada com aquela para a qual ele foi contratado, aí, via de regra, sim, ele tem que fazer a atividade porque é o poder que a empresa tem de dirigir para qual setor que ela vai entregar cada empregado. Estava trabalhando na prova do contrato por 45 dias e terminou meu contrato. Eu tenho algo a cobrar? Trabalhei de repositor num supermercado. Quer saber o santanense aqui, o Alcides, doutora Jéssica? Então, Alcides, se tu estiveres falando de verbas rescisórias, são devidas verbas rescisórias, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais com 1/3 e liberação dos valores do fundo de garantia. Agora, se essas verbas elas não foram pagas, aí sim pode ser cobrado judicialmente também. Nessa modalidade, quando o contrato ele encerra no tempo de experiência, não tem a multa de 40% do fundo de garantia, assim como não tem o seguro-desemprego e nem aviso prévio. Estou há 5 anos esperando uma questão trabalhista. Está terrível essas causas na justiça. Não tem ninguém para dar uma olhada nisso, tem pessoas falecendo e não recebendo. E isso é um descaso, sendo que muitas empresas não fazem o PPP corretamente. O que fazer? Olha, a dona Edna está na bronca aqui, doutora Jéssica. Sim, compreendo, inclusive, a indignação da Edna. Mas essas demandas judiciais, de um modo geral, elas são realmente demoradas. Mas isso não é uma especificidade da Justiça do Trabalho, que, inclusive, por ser uma justiça especializada, a tendência é que seja um processo mais célere, que ele venha a tramitar de forma mais rápida. O tempo médio de um processo trabalhista é de mais ou menos 3 a 5 anos, mas esse tempo ele pode ser menor ou maior, é relativo, vai depender muito da complexidade da causa. Inclusive, a gente também tem que levar em consideração que, nesse meio tempo, a gente passou por pandemia em 2020, 2021, também teve aí as questões das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, tem toda uma questão ainda que foge totalmente do controle, né?
O que eu indico? Eu indico que a senhora procure o seu advogado, verifique com ele em que instância, em que momento está o processo e se ele pode te dar alguma estimativa de tempo analisando o seu processo em específico. Porque, no modo geral, infelizmente, é isso mesmo, a gente tem uma demora, mas ainda assim a Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas.